Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio da criação das coisas para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas quem são os eleitos, ou seja, os escolhidos pela pessoa de Deus, aqueles criados para desde o princípio da criação de todas as coisas, para herdarem a salvação através do processo da santificação do Espírito Santo e da fé da verdade? Os eleitos, os escolhidos pela pessoa de Deus para herdar a salvação e a vida eterna, são aqueles que atendem o rogo, o chamado da pessoa de Deus. São aqueles que obedecem à pessoa de Deus por terem a certeza da sua vinda e principalmente da sua reunião com a pessoa de Cristo Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, para que o pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Os eleitos, os escolhidos pela pessoa de Deus para herdar a salvação e a vida eterna, são aqueles que conhecem a verdade e são libertos da mentira pela verdade. Eles recebem de Deus a capacidade de reter no seu coração a verdade, sendo impossível de serem enganados, perturbados por qualquer ser vivo, seja ele espírito ou homem de carne e sangue, mantendo-se assim para a completa certeza da salvação e vinda do Senhor Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Os eleitos, os escolhidos pela pessoa de Deus para herdar a salvação e a vida eterna, não é permitido por Deus que ninguém os engane, pois são avisados pelo Espírito Santo de Deus dos acontecimentos futuros, sobre a manifestação do filho da perdição, do homem do pecado, o qual serve a espíritos enganadores, que cria uma doutrina guiada por demônios para afastar, ou seja, para apostatar alguns da fé da verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, ou seja, o afastamento da fé da verdade, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, afastarão alguns da fé da verdade, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os eleitos, os escolhidos pela pessoa de Deus para herdar a salvação e a vida eterna, conhecem a verdade, conhecem a vontade de Deus, a qual é a prova de serem amados por Ele. Por isso são consolados,
pois na obediência em servir a Deus, a sua palavra nos enche de esperança. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Mas quem são os eleitos, ou seja, os escolhidos pela pessoa de Deus, aqueles criados para desde o princípio da criação de todas as coisas herdarem a condenação e a morte eterna através do processo da perversão, da iniquidade, do pecado, da apostasia, do afastamento da fé da verdade? Os eleitos, os escolhidos por Deus para herdar a condenação e a morte eterna, são aqueles que servem, que obedecem ao espírito contrário, o diabo. E exatamente por isso são contra, se opõem a toda a palavra de Deus, porque querem ser adorados, amados, idolatrados no lugar de Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os eleitos, os escolhidos por Deus para herdar a condenação e a morte eterna, são aqueles que se revelam contrários à equidade, ou seja, ao que é justo. São aqueles que veem ao mundo com todo o poder, sinais e prodígios de mentira que receberam do seu pai, do diabo, de Satanás. São aqueles que serão aniquilados, desfeitos pelo poder do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e 9. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, o iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Os eleitos, os escolhidos por Deus para herdar a condenação e a morte eterna, são aqueles que não receberam de Deus o amor da verdade para se salvarem. Por isso amam todo engano, toda mentira, para praticarem a injustiça, porque sentem prazer em praticar a iniquidade, o pecado, as trevas. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, do iníquo, do anticristo, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram o prazer na iniquidade, no pecado. Jesus te ama. Se nós somos eleitos, escolhidos por Deus, desde o princípio de tudo para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, nós damos sempre graças a Deus. Mas se não somos, nunca damos graças a Deus. Mas por isso sofreremos a condenação e a morte eterna. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio da criação das coisas para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém? Dani Miguel.